Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é seu amigo, o evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos abordar a lição de número 1, que nós iremos estudar a lição agora nesse primeiro trimestre de 2026. O título da lição é a Santíssima Trindade. Por sinal, um dos maiores entendedores da Bíblia, na atualidade, o pastor Douglas Baptista. Um homem de exímio conhecimento e envergadura bíblica. Estou falando envergadura bíblica. Então, você vai aprender muito com esse servo de Deus. Texto áureo vai dizer o seguinte: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. A verdade prática, para você que não sabe, você já está explicando o título da lição, que é o Ministério da Santíssima Trindade. Vai dizer o seguinte, a verdade prática. A doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Um só Deus em três pessoas. Aqui num ponto preciso, porque já vou dizer para você, eu não explico toda a lição, eu explico pontos precisos. Vai dizer o seguinte aqui no terceiro tópico, no subtópico 2, lá na parte final. O monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus, que subsiste em três pessoas distintas. Essa é o mistério da Santíssima Trindade. Um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. Vou falar mais uma vez, vou falar 3 vezes para você gravar. Há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. Há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. Grava aí. Mas existiram algumas doutrinas que nós chamamos de falsas heresias, né, que se surgiram ao longo do tempo, que tentaram refutar, né, a Santíssima Trindade. Quais foram eles? Foi o triteísmo, que é a crença em três deuses separados. Também surgiu o unitarismo, afirma que somente o Pai é Deus. Teve também o unicismo, que ensina que Deus se manifesta em três formas sucessivas. Muito bem, mas você vai lá para a oração, né? A oração do que, meu amigo? A oração. O cristão ora ao Pai, na oração que você vai orar, quando você começa, pastor, dá a oportunidade para você orar, tem que ser esse parâmetro. O cristão ora ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Mas se você for ver a bênção apostólica, olha só que coisa muito interessante. A bênção apostólica, todos nós, assembleanos, fazemos a bênção apostólica ao término das reuniões de um culto, seja ele aonde estiver acontecendo, no final você dá a bênção apostólica, que diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, você estende a mão, né? É assim que dá a bênção apostólica, não é assim? Tem gente que vai dar a bênção apostólica e faz assim. Totalmente errado, é assim, você está abençoando. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e todos dizem amém. Você prestou atenção que tem um e aqui? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e tem um e, meu amigo. Tem gente que atropela. Lá quando você vai submergir o ser humano ao tanque batismal, né? Ele vai ser submergido das águas, ser transformado num ser humano novo, uma nova criatura em Cristo Jesus. Muito bem. Você vai batizar ele em quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prestou atenção? Em nome do Pai e. Em nome do Filho e. Em nome do Espírito Santo. Esse e é muito importante. Se você prestar atenção dentro do vernáculo, na ortografia brasileira, você atropelar o vocabulário brasileiro, você acaba ingerindo e inserindo aos hereges. Toma cuidado. Por quê? Porque tem muita gente que vai dizer, até a bênção apostólica fala, em nome do Pai, melhor dizendo, submergir o ser humano ao tanque batismal para ele ser nova criatura, vai lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te batiza. Não, fala certinho, em nome do Pai e do Espírito Santo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Tem gente que fala, atropelando a ortografia brasileira, a ortografia, o vernáculo, e acaba inserindo aos hereges. Toma cuidado. Por quê? Porque até aqui, João capítulo 14, versículo 6, olha o que está dizendo. Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Tem um e, tem uma vírgula e tem um e. Está dizendo que é outra coisa já, é outro parâmetro que Jesus quer dizer ali. Aqui na forma batismal, é uma forma batismal exemplificar para nós dizermos que são três pessoas distintas
num único Deus. Tem um E aqui, eu até grifei aqui um E bem grandão. Olha o tamanho do E aí, ó. Tem um E, olha. Tem gente que atropela a ortografia brasileira e vai a mundo afora e não volta nunca mais e acaba inserindo aos hereges. Toma cuidado. Aqui no segundo tópico diz o seguinte: a doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, mas subsiste em três pessoas distintas. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja, o Filho executa a obra expiatória e o Espírito Santo aplica os benefícios da salvação. É isso mesmo. Ampliando o conhecimento aqui, tem um assunto aqui muito interessante que também faz parte deste conteúdo que eu quero lhe transmitir. Deus é trino. Vamos lá explicar. Deus é trino, tem 3 tronos no céu, tem 3 deuses. Como é que funciona isso? Vamos lá. Isto é, 3 em 1. Nossa, agora me deu um nó na cabeça. Agora que não vai mesmo. Calma. Ele é um Deus. Um único ser. Um único ser. Que se revelou em 3 pessoas distintas. Que se revelou em 3 pessoas distintas e não separadas, mas interrelacionadas e completamente unidas. Vai gravando. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é completamente divina. Isto é, completamente Deus. Eu estou falando completamente Deus, inteiramente Deus. Está falando de completude, completamente Deus. E igual às outras, no entanto, não são 3 deuses, mas apenas um. Não são 3 deuses, mas apenas um. Toma cuidado, meu amigo. Porque carece muito de oração, de leitura de leitura bíblica e também de bons ensinadores para você mencionar essa lição, para você não correr o risco de falar uma heresia, porque você está falando da Santíssima Trindade. É o limitado explicando o ilimitado. Eu falo sempre isso. Quando você fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você está explicando o ilimitado. É a criatura, é o barro explicando o artífice construtor, o seu criador. É o racional totalmente limitado, totalmente quantificado, explicando aquele que é ilimitado. Eu vou dar um exemplo para você ter em sua mente e pegar isso aí para toda a lição desse primeiro trimestre. É o pingo d'água de uma torneira qualquer explicando o oceano. Dá para explicar? Cuidado. Por quê? Porque a Santíssima Trindade é algo sagrado. E se nós não tomarmos cuidado, nós se tornamos um herege iguais os outros que foram anteriormente aí, os unicistas, os triteístas, os unitaristas. Toma cuidado. Nós somos monoteístas. O que é? Um Deus. Subsiste em 3 pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem um E aí, tá? Ortografia brasileira. Não estou aqui sendo um erudito aqui para explicar, parecendo que, nossa, mas pegou no mínimo detalhe para criar um parâmetro aí para dizer que é isso aqui. Não é isso. É porque, às vezes, se você atropelar a ortografia brasileira, você atropela uma doutrina bíblica. Por quê? Porque tem um E. Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que nós tenhamos um primeiro trimestre abençoado, explicando sobre a doutrina da Trindade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê cada dia mais iluminação da palavra de Deus, em nome de Jesus.